Bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o projeto especial Biblioteca do Crochê, que são os vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira, especialmente para você que tá aí querendo aprender crochê do zero. Hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, então se você não assistiu a aula anterior, é essencial que você assista para acompanhar a aula de hoje. Eu vou deixar ela tagueada aqui no cantinho para vocês, ok? Então vamos lá, gente, que a aula de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha. Não vou me repetir em tudo que eu falei na aula anterior. A gente vai seguir, então, da finalização da terceira camada de pétalas da rosa irlandesa para a construção agora do quadradinho, o square, que daí vocês vão conseguir construir peças completas, né, juntando quadradinho com quadradinho e fazendo aí o que vocês quiserem com esses quadradinhos. Então, vamos lá, vamos começar. A gente fez aqui as 3 camadas de pétalas, certo? Eu deixei aqui o mesmo fio, já com aquele lacinho, que vocês sabem que eu faço, é a mesma agulha também e é a mesma rosa da aula anterior. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para frente todas essas camadinhas aqui de pétalas e eu vou fazer os arcos de crochê exatamente como eu fiz para as pétalas. Lembram os arcos que a gente faz aqui na parte de trás? A gente vai começar com eles para construir esse quadradinho. Então, como temos 8 pétalas, precisamos ter 8 arcos aqui atrás, exatamente da forma que a gente já fez aqui para a construção da pétala. Então, se você assistiu a aula anterior, você sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu a aula anterior, você vai ter que assistir para entender. Então, a gente vai inserir a agulha de novo aqui de trás. Põe aqui essas pétalazinhas aqui para frente. Vamos focar aqui nessa última camada de pétalas. Agulha aqui por trás, passa por um arco até o outro. Prende aqui este lacinho que a gente fez para começar, dá uma puxadinha no fio para ele não fugir da agulha. Colocou o lacinho na agulha? É só voltar aqui para trás da nossa flor. Aqui a gente vai fazer uma correntinha só para fixar este lacinho bem fixado aqui na parte de trás, né? Pra gente começar essa carreira e esse fio não correr. Então, foi só uma correntinha bem apertadinha para fixar ele. Gente, eu fiz aqui, então, as 5 correntinhas e, de novo, põe as pétalazinhas assim pra frente para ficar bem visível para vocês o caminho do arco. Então, agora, a gente vai neste próximo ponto baixo de novo, de trás para frente, passando pelo corpozinho do ponto, laço o fio, volta tudo. Este começo pode ser um pouco chatinho, né? Porque tem bastante camadinha de flor, mas é só ir com calma. Vou até dar um zoom aqui. Só ir com calma que dá tudo certo. Voltou aqui para trás, ponto baixo, ok? E aqui a gente tem um primeiro arcozinho feito. Vamos fazer então os 8 arcos dessa forma. Então, 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próximo arco, de trás para frente, passa aqui a agulha, prende o fio, volta tudo, vem aqui para trás, dá aquela ajeitadinha no fio aqui na agulha e ponto baixo. Exatamente como fizemos na aula anterior, vai ficar os arcos aqui na parte de trás da rosa. Vamos fazer mais um juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui no próximo arco, de trás para frente, passou pelo corpo do ponto baixo, prende o fio, já tá aqui atrás, traz ele aqui para vocês, para a parte de trás, né, da nossa rosa irlandesa, ajeita aqui na agulha e ponto baixo. É muito simples, é só atenção mesmo. Lembrando, temos 8 pétalas, precisamos de 8 arcos. Então, é só fazer isso aqui por toda essa carreira. Quem já fez a rosa vai tirar de letra
fazer esses arcozinhos aqui atrás, porque a gente já fez por 2 carreiras aqui na construção das camadas, né, da nossa rosa irlandesa. Bom, gente, cheguei aqui no final dessa primeira carreira de arcos, primeira e única, tá? A gente só vai ter essa carreira de arcos aqui na construção do quadradinho para a nossa rosa irlandesa. Então, eu já tenho 6 arcos fixados, eu tenho 7, né? 7 arcos fixados, eu tô com o 8º aqui na agulha e eu vou fechar ele, do jeito que a gente já fechou os arcos na aula anterior. Então, tenho aqui a primeira correntinha do primeiro arco feito, eu vou inserir a agulha nessa primeira correntinha, vou puxar este fio, vou dar aquela ajeitadinha aqui na agulha para ele ficar bem apertadinho e faço o ponto baixíssimo, ok? Então, a gente tem a carreira de arcos, a única necessária para o square feita. Lembrando, temos 8 pétalas, precisamos de 8 arcos. Então, confiram se vocês têm 8 arcos aí na parte de trás da rosa de vocês. Isso é essencial, ok? Então, tá. Ponto baixíssimo feito. Vamos colocar agora todas as pétalas assim pra frente pra gente ver bem os arcos, porque a gente vai trabalhar dentro deles. O que a gente vai fazer nesse primeiro? Insere a agulha aqui dentro deste arco. Então, fez o primeiro ponto baixo aqui dentro do arco. A gente vai fazer agora 4 correntinhas, desta forma. E a gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro deste primeiro arco. Aqui a gente vai criar a primeira quina do nosso square, mas ela não tá completa. A gente vai finalizar ela quando a gente der a volta toda e voltar aqui novamente, que aqui é onde a gente inicia e também encerra o nosso square, ok? Então, aqui temos uma primeira quina neste primeiro arco. O próximo arco, a gente vai fazer de um grupo de 3 pontos altos para o outro, sempre vai ter que ter uma correntinha, tá? Então, fez aqui uma correntinha, vamos para o próximo arco e aqui a gente vai fazer apenas 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Fez um grupo de 3 pontos altos, correntinha. Sempre um grupo de pontos altos, de 3 pontos altos, precisa ser sempre separado com uma correntinha. Agora, aqui a gente vai fazer a segunda quina no próximo arco. Então, um grupo de 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. E como é uma quina, a gente vai fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos aqui neste mesmo arco. Então, 1, 2, 3. Quem já assistiu a aula do Granny Square que eu ensinei aqui no canal, sabe muito bem do que eu tô falando, sobre a gente criar as quinas para transformar uma peça redonda em quadrada, quando a gente está aqui trabalhando nos quadradinhos. Então, temos uma quina, agora a gente vai fazer uma correntinha, vai vir no próximo arco e fazer apenas um grupo de 3 pontos altos neste arco. Então, 1, 2, 3. Grupo de 3 pontos altos feitos, novamente uma correntinha. Agora, a gente está indo para a próxima quina. Um quadrado tem 4 quinas, 4 laterais, então a gente tem que ter 4 quinas e 4 laterais aqui nesse square. Vou tirar um pouquinho do zoom. Então, de novo, vamos fazer mais uma quina. Esta é a terceira. Então, 3 pontos altos, um grupo, né, de 3 pontos altos. Aqui meu fio escapou, às vezes acontece. Então, de novo, eu tô fazendo o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto do primeiro grupo de 3 pontos altos da quina. Uma correntinha
e o segundo grupo de 3 pontos altos da quina sendo feito agora. Sempre que faz um grupo de 3 pontos altos, imediatamente uma correntinha em sequência. E aqui a gente está criando o quadrado, vejam só. Então, quina, a gente acabou de fazer quina, ou seja, o próximo arco é apenas um grupo de 3 pontos altos. Então, vamos lá, um grupo de 3 pontos altos no próximo arco. Agora, uma correntinha e vamos para mais uma quinazinha sendo feita. Então, se a quina, a gente tem que ter 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Um grupo feito, uma correntinha, o segundo grupo no mesmo arco. Fiz 3 pontos altos, automaticamente uma correntinha. Agora, temos aqui o próximo arco, que a gente vai fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, essa primeira carreira, a gente intercalou com um grupinho de 3 pontos altos sozinho e um grupinho de 2 grupos de 3 pontos altos juntos no mesmo arco, separados por uma correntinha. Então, agora aqui, a gente está chegando aonde a gente iniciou. A gente precisa finalizar essa quina aqui. Então, correntinha, depois daquele grupozinho de 3 pontos altos. E aqui, a gente já tem essas 3 correntinhas que nos remetem, né, que faz o trabalho aí de um ponto alto. Então, só faltam 2 pontos altos para fechar um grupo de 3 pontos aqui para a gente finalizar essa quina. Então, vamos lá. É só fazer 2 pontos altos neste arco onde a gente iniciou a carreira. E agora, a gente vai inserir a agulha na terceira correntinha, ok? Porque essa correntinha aqui, quarta, a gente precisa deixar ela livre para ter o espacinho para a gente trabalhar aqui dentro. Então, insere a agulha na terceira correntinha, puxa o fio, dá aquela apertadinha marota, faz um ponto baixíssimo, dá aquela ajeitadinha aqui para esse quadradinho ficar perfeito. E assim a gente encerrou a primeira carreira do square. Então, assim a gente terminou a primeira carreira do square, que se vocês olharem daqui de cima, não vai dar para ver ele tá aqui atrás. É por isso que só uma carreira de quadradinho não basta. Eu vou fazer 2 aqui com vocês, porque depois é só repetição, caso vocês queiram fazer mais carreiras, ok? Mesmo porque eu já ensinei a fazer o quadradinho da vovó aqui no canal. A diferença é que a gente está aplicando ele atrás da rosa. Então, o mais importante hoje era ensinar vocês a fazer o arco e a primeira carreira do square. É o granny square, é o quadradinho da vovó que a gente está fazendo aqui atrás. Então, se vocês assistirem a aula do granny square, vocês vão ver que aqui a construção está a mesma. A única diferença é que a gente iniciou pelos arcos das rosas irlandesas, ok? Então, vamos lá fazer a segunda carreira juntos. Então, eu tenho aqui um ponto baixíssimo onde eu fechei a carreira e eu tenho aqui o espaço de uma correntinha. Vou inserir a agulha nesse espaço, fazer um ponto baixo e novamente 4 correntinhas. E agora vou fazer um grupo de 3 pontos altos aqui neste mesmo espaço, porque aqui, como eu expliquei para vocês, é uma lateral, uma quina do quadrado. E nas quinas a gente coloca 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui na quina é onde iniciamos e onde finalizamos as carreiras. Sempre uma correntinha depois de um grupo de 3 pontos altos. E agora aqui, se vocês colocarem a pétalazinha para frente,
vocês vão ver que a gente tem 2 espaçozinhos de uma correntinha. E aqui em cada um desses espaçozinhos a gente vai colocar um grupo de 3 pontos altos separados por uma correntinha cada grupo. E depois temos aqui uma quina, que a gente vai fazer uma outra quina dentro da quina. Então vamos lá? Aqui eu já tenho uma correntinha, tô vindo para o próximo espaço de uma correntinha, né? De base aqui da carreira anterior. E vou fazer então 3 pontos altos aqui dentro. Feito isso, uma correntinha. E novamente, como eu tenho um espaço de um ponto de uma correntinha, eu vou fazer novamente os 3 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha após 3 pontos altos. E agora, cheguei em uma lateral, que eu vou trabalhar, então, 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui neste mesmo espaço. E assim, manter a lateral. Então, eu fiz o primeiro grupo, agora uma correntinha e o segundo grupo. Tudo dentro deste mesmo espaço. Gente, me desculpem o barulho dos meus vizinhos. Eles são muito barulhentos. Me perdoem os barulhos naturais daqui da Itália. Mas, como vocês sabem, eu trabalho de casa. Então, não tem muito o que fazer. Então, vejam como essa segunda carreira já fica aqui bem no limite, bem na direção, né, da pétala. E assim a gente já tem uma base de quadradinho. Vocês podem fazer até essa segunda carreira ou vocês podem fazer uma carreira a mais. A sequência é a mesma, gente, de como inicia, como finaliza, os quadradinhos, os grupos de quadradinhos e as quinas, as laterais, que vão ser sempre dentro de laterais. Deixa eu mostrar aqui para vocês o bolero que eu fiz. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem de uma forma melhor. Então, aqui o que eu fiz? Eu fiz essa mesma rosa que eu ensinei para vocês. A diferença é que eu fiz com um fio mohair, como eu já expliquei na aula passada. Então, por isso que ela tem essa outra textura. Eu vou dar um zoom para vocês verem a textura. E tem vários pelinhos, então ela fica mais encorpadinha. Essa é uma peça outono e inverno, então ela é mais quentinha, por isso que eu fiz com o mohair. Aqui atrás, o square, eu fiz com um fio que é 50% lã merino e 50% seda, então por isso que ele tem esse brilho, tá? E eu fiz 2 carreiras apenas, então vocês vão ver que tem o arco, deixa eu dar o zoom aqui para vocês de novo. Então, vocês vão ver que tem o arco, a primeira carreira e a segunda carreira. Depois, eu juntei todos esses quadradinhos e antes de eu tirar o zoom, deixa eu mostrar para vocês. Que eu juntei os quadradinhos fazendo o meu ponto de acabamento favorito, que já tem aula aqui no canal. Eu vou deixar aqui, tá guiado aqui no cantinho para vocês, meu ponto de acabamento favorito. Então, eu fiz muitos quadradinhos e depois eu costurei eles e fiz o meu ponto de acabamento favorito, que eu chamo ele de montanhazinha. Então, por isso que vocês estão vendo essa textura aqui. Então, vejam que tudo que eu tô ensinando para vocês aqui na biblioteca do crochê, eu realmente aplico no meu trabalho. E é só uma combinação de todos esses pontos juntos. Então, aqui a gente tem a rosa irlandesa, aqui a gente tem o granny square, aqui a gente tem o meu ponto de acabamento favorito, que eu utilizei para juntar os quadradinhos. Aqui eu tenho o ponto punho, que já tem aula no canal, então eu fiz todo o barrado, eu fiz a manga, como essa é um bolero, eu fiz ele curtinho, então eu uso ele por cima de uma blusa segunda pele, uma blusa de gola ou até mesmo por cima de um vestido. E assim a gente vai juntando todos esses pontos e criando as nossas próprias peças. Depois aqui eu fiz um forro, eu costurei um tecido, coloquei um detalhinho de acabamento. Enfim, essa peça eu teci para mim, não é uma peça que está à venda.
e também já pensando em utilizá-la aqui nas nossas aulas para dar o exemplo de como é possível combinar todos esses pontos e criar as suas próprias peças. Então, é uma questão da criatividade do que vocês querem criar. Mas, para isso, precisa entender como o ponto funciona, como que é a execução do ponto. E é por isso que a Biblioteca do Crochê existe. Talvez hoje vocês consigam entender a Biblioteca do Crochê num conceito ainda maior, ok? Então, vamos lá? Vamos finalizar juntos este quadradinho de rosas, enquanto os meus vizinhos aspiram a casa deles. Desculpa, gente, esse barulho de fundo. Então, bom, depois da quina, uma correntinha. E agora, novamente, a gente vai ter aqui os 2 espaços de uma correntinha que a gente vai fazer. Um grupo de 3 pontos altos, uma correntinha, um grupo de 3 pontos altos. Vai chegar aqui na lateral novamente e vai fazer outra lateral. Então, exatamente como eu ensinei aqui para vocês, essa primeira lateral, a gente vai fazer as 4 laterais. E a gente se encontra aqui para finalizar essa amostra. Bom, amores, fiz então as laterais do meu quadrado e deixei pra gente fechar aqui juntos. Então, vou dar um zoom. Fiz o último grupo de 3 pontos, fiz a correntinha e agora a gente vai encerrar a carreira juntos. Então, lembram como que a gente fez aqui na carreira anterior? A gente vai fazer do mesmo jeito. 2 pontos altos aqui nesse espaço onde a gente iniciou a carreira. Então, insere a agulha e faz 2 pontos altos, porque essas 3 correntinhas iniciais fazem o trabalho de um ponto alto e assim a gente tem um grupo aqui de 3 pontos altos onde a gente inicia e termina as carreiras. Insere a agulha na terceira correntinha, puxa o fio, dá aquela apertadinha e faz um ponto baixíssimo. Feito ponto baixíssimo, faz uma correntinha para dar um nozinho. Aqui eu já tô cortando o meu fio, porque para mim 2 carreiras são suficientes. Aí vocês vão ver quantas carreiras vocês vão querer fazer, mas é só repetir isso aqui que a gente aprendeu, essa sequência. Então, a primeira carreira, ela fica bem escondidinha e a segunda carreira já me dá a dimensão que eu preciso para depois juntar um quadradinho no outro e criar peças. Amores, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a tecer a rosa irlandesa comigo. Então, a gente aprendeu com 6 pétalas, com 8 pétalas e com o quadradinho. Esta é uma técnica que eu utilizo muito no meu trabalho. Eu adoro tecer essas rosas e vocês vão ver que elas estão sempre presentes nas peças que eu produzo. Caso você queira conhecer a minha marca de roupas artesanais, vou deixar aqui o site para vocês. É auroralunaratelia.com. O Instagram é aurora_lunar_atelier. A gente envia para o mundo inteiro. São peças tecidas por mim, são minhas criações. E para você que quer aprender, que não quer comprar roupa de crochê, que quer fazer você mesmo suas próprias roupas, a gente está criando aqui um enorme catálogo de tutoriais completos e também da Biblioteca do Crochê, tudo muito bem variado para atender aí o que você deseja com o crochê. Ok, amores? Um beijo e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!